Fala galera, Cultura Bíblica está no ar e hoje a gente vai falar sobre uma das obras mais antigas de animação da Disney, que é Pinóquio. E a história não se trata só apenas daquele boneco de madeira que mente e o nariz cresce, tem muita coisa mais envolvida nisso aí. Chama a vinheta aí. Pinóquio é a segunda animação da Disney. Primeiro foi Branca de Neve e os Sete Anões. Pinóquio veio em seguida, em 1940, naquele contexto lá de guerra. Primeira animação ganhou Oscar, né? Primeira animação também ganhou 2 Oscars. E aí, o que foi que aconteceu? O filme é baseado num livro de Carlo Collodi, é um italiano que escreveu As Aventuras de Pinóquio. E aí ele trata sobre diversas coisas, mas talvez o que a gente mais conhece é sobre aquele boneco de madeira que mente e o nariz cresce, né? Eu acho que é a lição que normalmente a gente associa ao filme. E lembra da baleia, né? Lembra da baleia lá. Lembra da baleia que engoliu. Na verdade, Pinóquio, ele é uma obra que trata sobre uma questão de moralidade simples, para criança, assim, né? Hoje em dia a gente tá acostumado com os filmes da Pixar, que é um filme para criança que não é para criança, né? Divertidamente, Soul, que saiu agora, né? Acaba que o filme da Pixar hoje a proposta do filme da Pixar hoje é fazer você chorar. Antigamente era... E profunda reflexão. Profunda reflexão. Acaba que você... antigamente, né, ele trazia, né, uma mensagem mais infantil e tudo mais, né? E aí, nessa questão, Pinóquio é fruto da construção de Geppetto, que é o seu criador, que é um marceneiro italiano, e aí ele ganha vida em uma noite que ele faz um pedido, faz um desejo a uma estrela, e uma fada azul, chamada Fada Azul, dá vida ao boneco, né, de madeira. E fala que ele deveria ser altruísta, sincero e corajoso, para que ele pudesse realmente ser uma criança de verdade. Mas ele não ia poder fazer isso sozinho, e é onde é que surge o grilo falante, que é a sua consciência. Então a consciência, o grilo falante, iria ajudar a Pinóquio a passar por esse processo assim, de construção, conquistar, e aí vem onde a gente tem discutido sobre essa série de vídeos e tal, que a gente quer falar para vocês um pouco sobre identidade, certo? E aí tem no primeiro, né, a gente falou de Jonas e tudo mais, né, a questão você, sua missão, né, o que é que você tem como ideal na sua vida, e tem o segundo vídeo, né, a questão da individualidade, né? E agora a gente tem esse vídeo de hoje, né? Que fala sobre a questão da aceitação, né? Também de como a gente pode associar aquela consciência que é o grilo falante, da consciência transformada do Espírito Santo que a gente tem, é a única coisa que pode nos livrar dos pecados, das tentações, que é realmente a nossa nova transformação de mente, porque o evangelho sem a consciência cristã não é nada, vira moralidade cristã, vira um estatuto de regras e morais, que a gente pode absorver da cultura, pode absorver de um livro, a gente pode comprar qualquer ideia, mas a consciência cristã, ela ultrapassa isso. A gente é muito agraciado, porque a gente ganha realmente uma coisa maior do que o que está em volta da gente. Poxa, todo mundo faz isso aqui na minha cultura. Se pensar que, por exemplo, no Rio Jordão, as pessoas tomavam banho nus. Era um contexto do século zero. Era o início praticamente um início de construção civil. Mas nem por causa disso, as pessoas daquela época que tinham uma nova consciência, transformadas pelo Espírito Santo, encaravam aquela situação com normalidade. Porque vinha uma agressão à nudez, vinha uma agressão talvez a outras coisas maiores do que, por exemplo, um contexto social que fosse normal, sabe? A gente pode encarar muito desse jeito. E para as crianças também sejam assim, e para os novos convertidos também sejam assim. Isso é normal, o que Pinóquio encontrou muito foi tentações, pessoas que inclinaram ele a fazer coisas diferentes do que ele tinha aprendido com a consciência, o grilo falante, com o Geppetto. Então ele começou a ir para um caminho como se fosse uma pessoa inocente, sem defesa, que não tivesse condições de tomar aquela decisão só. E ele foi induzido a tomar outros tipos de decisões. Ele foi para uma ilha chamada Ilha dos Prazeres, ele foi induzido a ganhar fama, a ganhar notoriedade quando ele foi vendido para um teatro, através da raposa. Se vendeu, né? Se vendeu, na verdade. Ou se vendeu ele se vendeu, outro ele se vendeu aos prazeres, né? Isso, exatamente. Isso a gente pode também tirar de como a nossa natureza é corrompida, de como a gente é inclinado para as tentações e de como a consciência cristã que a gente tem
essa transformação de mente que é o que caracteriza a gente pelo Evangelho, é o que faz a gente não ser inclinado para a nossa natureza corrompida. Isso. Então, é uma lição muito mais profunda, não sei se eu estou sendo muito inocente de achar que não quis passar essa visão, mas é uma profundidade sobre aquilo que a gente olha. Você não está sendo inocente, porque foi até o que você falou, essa questão, né? A Bíblia, ela ultrapassa o que a gente tem de conceitos. A Bíblia, ela vem para preencher os vácuos de conceitos que a gente adquire, né? Tipo, você fez uma análise, você tem a mensagem, o filme tem uma mensagem, ele tem aquela proposta, né, de instruir, uma mensagem para o público infantil, né, para a família orientar a criança, mas acaba que a Bíblia, ela vem e ela é sublime, cara. Ela entra em qualquer campo, ela entra na música, ela entra no teatro, ela entra no filme, e ela pega uma obra já pronta e transforma, dá repertório para aquilo, tá entendendo? Ela dá bagagem para o que está sendo transmitido. Então isso é muito massa, porque a Bíblia é complementar. Ela não é substituível, ela é complementar, ela é muito completa para tudo. Isso é muito massa na história de Pinóquio, porque a gente percebe que nessa jornada dele, né, inocência, em deixar um pouco, né, a inocência de lado para fazer o que é certo, né? Você percebe que é uma coisa que a gente cristão passa, né? A gente hora ou outra, a gente tem o desejo de se vender aos prazeres, a gente tem o desejo de se vender por notoriedade. A gente pode tirar, por exemplo, a gente aqui no Cultura. O que é que a gente está buscando? O que é que a gente quer? A gente quer notoriedade ou a gente quer mesmo transmitir a palavra? A gente quer usar a cultura pop, a mensagem, as artes para transmitir o que Deus quer falar? A gente se permite ser usado para isso? Muito interessante. Isso que você tirou de Pinóquio. E a Bíblia vem lá e sempre ela tem uma lição pra gente. E a gente falou até dessa subjetividade, né? Que a gente quando encara assim um filme ou um livro, e a gente tem muita influência das nossas experiências, sim, né? Sim. Daquilo que a gente passou ou viveu, daquilo que a gente construiu, a bagagem que a gente tem, de poder encarar um filme como esse, eu poder ver uma questão de moralidade, você vê uma questão de, por exemplo, mentira, de individualidade, de querer se esbanjar nos próprios prazeres. Então, é toda uma questão subjetiva que a gente vai entendendo, mas uma coisa que fica realmente é o fruto dessa consciência que a gente tem falado, sim, né? Sim. O fruto que norteia a gente, é uma bússola. Né? O Espírito Santo que habita em nós é uma bússola para que a gente possa trilhar esse caminho, essa vida cristã, com tudo que tem de dificuldade, e é a única maneira que a gente pode vencer. Né? Até para a gente orar, o Espírito Santo é que traduz nossas orações. Sim. Até para a gente ler a palavra de Deus, é o Espírito Santo que traduz aquelas palavras em nosso coração. Então, como diria o pastor tão famoso, John Piper, que muita gente deve conhecer, é impossível alguém mudar o caráter de alguém. A não ser que o Espírito Santo possa traduzir isso na mente de alguém. É impossível a mãe, é impossível o melhor amigo, a namorada, a esposa, mudar o caráter profundo de uma pessoa. Ela pode ser religiosa o quanto for, ela pode ser um membro de igreja quanto for. Ou até sua própria consciência, né? Como o grilo. Exatamente isso. Tipo, caramba, o grilo não tem esse poder, embora ele tá presente ali e tal, mas o Pinóquio, o grilo tá lá pra ajudar o Pinóquio, mas o Pinóquio vai lá e faz as asneiras dele, né? O Pinóquio vai lá e pá, tá, e quebra a cara. E quantas vezes a gente não é assim, né? A gente tem nossa consciência cristã, a gente sabe que a gente tem que se policiar e tal, mas a gente vai, quebra a cara. Mas só Jesus para realmente transformar a gente da madeira para a realidade, né? Isso, só Jesus, né, velho? E eu acho que é uma metáfora muito, muito legal, assim, a gente terminar com isso. A construção de uma obra rústica, né, madeira, para uma obra de carne e osso, no caso, a gente fazendo essa metáfora diferente, uma obra de carne e osso que vai se transformar em espírito, que vai ganhar... E a madeira é oca, a madeira em si, né, ela por ser oca, né, uma coisa inanimada que ganha, por magia, ela ganha vida, ela não tem esse tipo de expressividade, né, do sentimento, da humanidade. A questão do Pinóquio é isso, né, expressão humanidade. Um boneco não tem essa humanidade, mas ele quer ela, mas ele precisa se encontrar como pessoa, né, para ganhar essa humanidade. E o que é que dá essa humanidade pra gente? O que é que dá essa consciência pra gente quando a gente tá pro lado cristão? O que é que dá nessa... Então, só Jesus, cara, pra isso, pra gente. E o Pinóquio, ele, quando ele atinge, né, ele aprende os valores, ele ganha essa humanidade. E pra gente, no caso da salvação, que é realmente ser pessoas dignas, ser pessoas, um bom cidadão, ser pessoas que possam transmitir valores, né, como são transmitidos no filme, a gente pode fazer isso, deixar de ser pessoas inanimadas, inócuas, né, a partir do momento que a gente recebe Jesus na vida da gente. A gente passa a adquirir isso, né. E a gente acaba cedendo, acaba querendo atingir o desejo do Pai, que é ser uma pessoa com valores, né, que o que Gepeto queria pra Pinóquio, né. Seu criador, né. Seu criador. É muito massa, muito
muito massa essa análise. Então é isso, galera. A gente tirou nossas conclusões e vejam o filme também, tirem as de vocês. É legal. É uma obra antiga, mas eu acho que assim, a animação é muito bem feita. Perfeito. Até porque é parâmetro e padrão para várias outras animações da vida. Isso. Sobre a crítica do filme em si, é muito bom a animação. E vai ter o live action, né? Vai chegar a versão aí com atores e tudo mais. Nessa pegada que a Disney tá tendo, de refilmar seus clássicos. Então já fica ligado em Pinóquio, aproveita, dá uma lida também no livro. Às vezes não, na maioria das vezes o livro sempre tem alguma coisa a mais que deixa escapar. Mais abrangente. Mais abrangente, então é muito bom. Siga a gente nas redes sociais, acompanhe o nosso conteúdo aí, compartilhe o vídeo. E valeu mais uma vez estar com a gente.